Você sabia que a Páscoa que você talvez esteja celebrando hoje e que muita gente também celebra, não é a Páscoa que a Bíblia revela? É isso aí mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o momento que você esteja vendo esse vídeo. Eu quero trazer hoje sobre a Páscoa. O que muita gente acha que a Páscoa é um momento de tradição, que muita gente acha que a Páscoa é um momento de festas e confraternização somente. A Bíblia ela traz algo muito mais extenso, né? E o que seria essa verdadeira Páscoa, né? A verdadeira Páscoa, ela nunca foi sobre tradição. A verdadeira Páscoa, ela sempre foi sobre o sangue, né? Se a gente pegar lá no Egito Antigo, lá quando o povo estava como escravos ainda lá no Egito, Deus estabeleceu que deveria ser feito um sacrifício com o cordeiro, e o cordeiro deveria ser um cordeiro sem defeitos. E lá eles celebraram a Páscoa, e eles celebraram a Páscoa, comeram a Páscoa em comunhão, não deixaram sobrar nada, e após o término eles deveriam pegar o sangue do cordeiro que eles acabaram de comer na Páscoa e passar no umbrais da porta, passar na madeiro da porta, na lateral da porta, e ali ele jogar o sangue. E deveria ser colocado esse sangue nessa madeiro, nessa porta. E naquele momento ali, quando eles faziam isso, o sangue protegia quem estava dentro da casa. Quem estava dentro da casa não era protegido porque era bom, porque era legal, porque tinha um coração bom, porque fazia boas obras ou porque era um bom cidadão. Ele era protegido pelo sangue que estava na porta, porque o juízo viria de passar naquele lugar. E onde não houvesse sangue, onde não houvesse o sangue da porta, o juízo ele entraria e mataria, né? Mas aonde houvesse sangue, o juízo não entraria. E aquilo não era só a libertação do Egito, aquilo era Deus demonstrando uma sombra da revelação antecipada do que Deus, do que Jesus Cristo faria na cruz do Calvário. E séculos depois, Jesus aparece e ele se apresenta assim. Ele se apresenta como o Cristo, ele se apresenta como o Cordeiro. Lá em João 1:29 vai dizer que ele é o que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, sem defeitos, sem manchas. E Jesus ele também é entregado também. Jesus ele é pregado numa cruz. Jesus ele dali a madeira também é cheia de sangue. E o sangue de Jesus ele é derramado naquele madeiro. Mas Jesus Cristo ele não morreu por um acaso, né? Como está lá em 1 Coríntios 5:7, né? A palavra diz que Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós, né? E lá em 1 Coríntios ele vai dizer que antes dele ir à cruz, ele juntou os seus discípulos e ele estabeleceu naquela noite ali a ceia do Senhor, entende? E ele diz assim: isto é o meu corpo, e declara. E ele também diz: isto é o meu sangue. E após ele declarar que isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele diz isso: fazer isso em memória de mim. Naquele momento ali, a Páscoa antiga, aquela coisa antiga do Egito, ele é substituído pelo corpo e pelo sangue. E ele diz ainda mais: esta é a nova aliança. Fazer isso em memória de mim. E a Páscoa antiga, ela foi cumprida. Então não é mais só sobre um cordeiro no Egito,
agora é sobre um cordeiro na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então, assim, a Páscoa, ela já foi cumprida em Jesus Cristo. E Ele deixa o mandamento que devemos substituir a Páscoa. Por quê? Pela nossa ceia, que é a comunhão. E o que isso nos traz? Isso nos traz não mais uma libertação de uma nação, de escravidão, dessa terra, desse corpo, como foi lá no Antigo Egito, que o povo foi liberto, deixou de ser escravo, né? Nós fomos libertos na cruz do Calvário, o nosso corpo, alma e espírito. É uma libertação do pecado. É uma libertação do pecado. Então, não mais o pecado tem poder sobre nós. Não mais o pecado, não somos mais escravos do pecado. E quando Jesus disse fazer isso em memória de mim, não é mais uma tradição, é um mandamento, é uma nova aliança, né? E essa questão não é só você celebrar a Páscoa. Agora a questão de você celebrar é a morte e ressurreição de Cristo. O sangue do Cordeiro que foi derramado numa cruz. Porque esse sangue, ele não foi o fim, ele foi o começo. Porque Jesus Cristo, ele ressuscitou e hoje ele vive, né? E ele vive não somente para pessoas religiosas, ele não vive somente para o povo de Israel. Nós fomos dados como, se nos tornamos também filhos, co-herdeiros, herdeiros em Cristo Jesus. Então, esse sangue, ele alcança todos. E filho não é só aquele que vive para si. Filho não é só aquele que faz o que quer. Filho é aquele que faz a vontade de Deus. E a pergunta, a reflexão que eu deixo hoje para você: será que eu, você, estamos vivendo como filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus? E será que nós estamos dando valor ao sacrifício feito por Jesus na cruz? Eu quero desejar a todos um ótimo feriado, eu quero desejar a todos uma ótima Páscoa e que você entenda que a Páscoa, ela é sobre o sangue. A Páscoa é sobre a nova aliança. A Páscoa é sobre fazer isso em memória de mim. Este é o meu corpo e este é o meu sangue. E dado em favor de mim e você, Jesus Cristo, ele se entregou por mim e por você, por amor. Amém, irmãos.